Meus irmãos, continuando nossa aula, então, a gente chega agora naquele que é um dos eventos mais tremendos de toda a Bíblia, né? Que é o confronto entre Davi e Golias, né? O povo de Israel diante do povo filisteu, aquele que seria o grande inimigo de Israel durante todo esse período de monarquia, né? Os filisteus vão se levantar várias vezes ali no reinado de Saul, no reinado de Davi, e Davi vai ser o responsável por subjugar esse povo dos filisteus, né? Conhecido como povos do mar. E o povo de Israel está ali diante dos filisteus, ali no vale de Elá. Num lado do monte são os filisteus, do outro lado do monte estão os israelitas. E se levanta um homem de Gate, né, de uma região filisteia, lembrando que os filisteus, né, Filístia, era uma pentápolis de 5 cidades, né, Asdod, Ascalon, Gaza e Gate e Ecrom. E essa cidade de Gate era uma cidade conhecida por uma cidade gigante, né, os homens eram altos. E Golias, que era um desses homens, era o líder de desse exército, um dos líderes, né? Ele tinha uma altura aproximada de 2,97 m, né? Quase 3 metros. Então, um homem forte, um homem que foi um guerreiro desde sua juventude, desde cedo. Ele está ali afrontando ali os israelitas, chamando, né? Tem algum homem que possa me enfrentar? Tem algum homem que tenha a capacidade de me enfrentar? E essa guerra entre um homem, né, e outro simbolizava uma guerra entre os deuses, né? Toda vez que eles tinham um confronto de um homem com outro, aquele que vencesse subjugaria o outro povo. Não seria necessário uma guerra entre os povos, mas é como se fosse realmente o líder de um país contra o líder de outro país. E o líder que vencesse subjugaria aquele outro povo. E é exatamente isso que acontece nessa guerra ali entre os filisteus e os israelitas. Golias se apresenta durante 40 dias. 40 dias afrontando o povo israelita. Por acaso tem algum homem? E Saul com medo, Saul acuado, mesmo ele sendo um homem alto, um homem forte, ele é acuado com medo de Golias, até que Jessé, né, pai de Davi, fala: Davi, meu filho, vai lá, manda um alimento para os teus irmãos lá na guerra, vê se eles estão precisando de alguma coisa. Aí Davi chega ali no meio da guerra e Davi faz uma pergunta, né, que chega a ser cômica, que ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o povo de Israel? Né? Ou seja, ele desdenha totalmente de Golias. E a gente vê a confiança total de Davi no que era o Deus de Davi, né? O Deus de Israel. E ele pergunta, ele afronta totalmente, ele faz um desdém por parte de Golias, perguntando: quem é esse incircunciso aí? E o pessoal fala: é Golias, ele está afrontando aqui o povo. Aí ele fala: deixa que eu vou lá combater com ele, deixa que eu vou lá lutar com ele. Porque na verdade, não existia a guerra de Davi contra Golias, existia a guerra do Deus Todo-Poderoso contra Dagon, né, que era o Deus nacional dos filisteus. E uma vez que Deus, né, Davi vencesse essa guerra, isso mostraria a total soberania de Deus sobre Dagon, a total soberania do povo israelita sobre as demais nações. E é muito parecido com o que aconteceu anteriormente. A gente lembra aquele caso em que a arca foi levada lá para a terra dos filisteus, que a estátua de Dagon se prostra diante de Deus mais uma vez, né? Tudo, a finalidade de tudo, o fim das coisas é manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus seria manifestada pelas mãos de Davi, seria manifestada subjugando ali o povo filisteu, derrotando Golias e tendo o povo de Israel prevalecendo, né? Lembra o que significava o nome Israel? Deus prevalecerá, e mais uma vez Deus ia prevalecer. Davi vai para essa guerra, ele toma uma funda, coloca 5 pedras nessa funda, e quando eles começam aquele confronto, Davi lança essa pedra ali na testa de Golias. E fala que essa pedra cravou na testa de Golias, ele cai ali no chão. Davi vai até ele, sobe em cima dele, pega a sua própria espada, a espada daquele gigante, e corta a sua cabeça, né? E essa cabeça futuramente, quando Davi já for um rei instituído, quando ele tiver conquistado já Jerusalém, ele vai levar a cabeça de Golias lá para Jerusalém, né, mostrando a vitória dele, a vitória, o que Deus fez, o que Deus fez com aquele povo quando eles foram afrontados pelos filisteus, mostrando que a vitória, ela não é contra a carne, contra a sangue, né? A gente vai ver isso lá na frente, lá em Efésios, vai ver em 2 Coríntios, falando que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas para a destruição de fortalezas, porque as nossas armas, elas não constituem de espada, elas não constituem de escudo. A nossa armadura, a nossa força está na oração, a nossa força são as armas espirituais que nós temos, que é a palavra de Deus, a espada afiada, que faz separação entre o que é profano e o que é puro, que faz separação, que vai até o profundo, separando alma e espírito.
Essas são as nossas armas. E Davi experimentou, Davi entendia o que é isso. Ainda sendo tão novo, sendo tão pequeno, ele entendia a grandeza do Deus que ele servia, ele entendia a grandeza do Deus que ele tinha. Ainda que Golias tivesse uma armadura de 54 quilos, ainda que a ponta da sua lança pesasse 7 quilos, Davi foi para cima dele, não foi só com uma pedra. Ele fala, você vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É impossível a gente ler essa parte da Bíblia e a gente não se arrepiar lendo uma coisa dessa, de ver a fé de um pequeno homem, né, que na verdade ele era um grande homem de Deus, né, e essa fé derrubou o gigante Golias. E é por isso que 1 João vai falar, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso é tremendo, né? Deus prevaleceu mais uma vez, mostrando que ele era o Deus de Israel. Ele não disse, eu chego a ti com pedras, não, mas ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele tinha o Espírito do Senhor e a unção do Senhor sobre a vida dele. Muito lindo esse processo todo que existiu dessa batalha e essa vitória dos israelitas sobre os filisteus, subjugando esse povo naquela época. E a gente vê que após isso, Saul era então rei, nesse momento ele era então rei, e após isso Davi fica conhecido, a gente tem até um lapso cronológico quando Saul vai perguntar para Davi, quem você é filho de quem? Uma vez que Davi já tocava a harpa para ele, quando o espírito mal vinha atormentar Saul, Davi era o responsável por tocar a harpa, acalmar aquele espírito, acalmar Saul, e talvez Saul tivesse tão possesso daquele espírito que ele nem reconhecia Davi, ele nem sabia que era Davi, ainda que Davi fosse alguém escolhido por ele, para tocar aquela harpa ali, para estar diante dele. E a gente começa uma perseguição, Saul vai começar a perseguir Davi de tal forma que Davi vai começar a se esconder em cavernas, vai começar a se esconder em outros povos. A gente já vê que Davi vai se esconder até no povo filisteu, nas mãos de um rei chamado Aques. Ele vai se refugiar na cidade dos filisteus, porque ele vai fugir tanto das mãos de Saul. Em nenhum momento Davi vai levantar a mão para matar Saul, porque ele entendia que Saul, ainda que o Espírito do Senhor já tivesse se apartado dele, ele continuava sendo um ungido do Senhor. E isso é uma coisa bem interessante, que às vezes a gente separar, mas ele era ungido, ele não era ungido, ele foi ungido, e essa unção que a gente vê é aquela unção de capacitação. E a gente vê essa perseguição ali de Saul contra Davi. Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul, ele teve a oportunidade 2 vezes de acabar com a vida de Saul, e ele não fez. Ele manteve a vida de Saul ali plena. Ele teve 2 oportunidades, uma numa cidade chamada En-Gedi ou En-Gedi, e outra no deserto de Zif. Nenhuma das 2 ele fez isso, mostrando a lealdade que ele tinha por Saul, sendo de alguma forma um guerreiro dele, um escudeiro de Saul. Ele não levantou a sua mão para matar Saul. E nesse período todo, nessa caminhada toda, o filho de Saul, um homem chamado Jonatas, fez aliança com Davi, Davi fez aliança com ele. Diz que a alma dele se ligou. Eles tiveram um relacionamento de profunda amizade, de irmandade mesmo, ao ponto de um guerrear pelo outro, ao ponto de um defender o outro. Várias vezes Jonatas livrou a vida de Saul ali das mãos, a vida de Davi das mãos de Saul. Várias vezes Jonatas avisou a Davi, meu pai está vindo te perseguir, foge, não fica aqui, porque Jonatas amava Davi, e Davi amava Jonatas. E é por isso que ele vai lamentar tanto a morte de Jonatas futuramente. E a gente vê assim como Davi era um homem de Deus. Mesmo nessa dificuldade toda, ele nunca deixou de depender de Deus, ele nunca deixou de ouvir a voz de Deus, ele nunca deixou de buscar o Senhor. E toda essa perseguição que dura 10 anos ali da casa de Saul, sobre Davi, esse tempo todo forjou o caráter de Davi, mostrou, de alguma forma, o caráter de Davi, mostrando que ele era realmente um homem de Deus, um homem que se podia ter plenas condições de ser o futuro rei de Israel. E o tempo todo ele paga o mal com o bem, o tempo todo ele paga, enquanto Saul está perseguindo ele paga o mal com o bem. Primeiramente, Saul promete, uma das filhas dele a Davi, que se chama Merabe, e na hora de Davi tomar essa mulher como esposa, Saul dá a filha dele para outro homem chamado Adriel. Depois ele fala, não, tudo bem, eu vou te dar minha filha agora, porque Saul tinha uma filha que amava Davi amava ela, que era Mical. E ele pede, então, eu quero a tua filha como minha esposa. Saul fala, não, tudo bem, me traga então 100 prepúcios de filisteu. Por que ele fez isso? Ele sabia que Davi no meio dos filisteus ia acabar morrendo. Então ele manda Davi ali para o meio dos leões ali, pegar os 100 prepúcios. Davi, tá bom, eu vou lá fazer isso. E Davi volta com 200 prepúcios de filisteus, mostrando a soberania de Deus sobre a vida de Davi. E na hora de Davi tomar
Mical por esposa. O que Saul faz? Também não dá Mical para Davi. Ele dá Mical nas mãos de outro homem chamado Paltiel. E a história vai passando, a caminhada de Saul continua, a gente vê Saul fazendo coisas muito erradas ali ao longo do caminho, né, como a gente viu na aula passada, e o tempo todo ali Davi fugindo, essa trama toda acontecendo até o ponto de Saul, né, tá na guerra diante dos filisteus e se jogar sobre a sua própria espada, né, se matar, né, naquele momento. E o texto de 2 Samuel começa falando sobre essa história, né? Diz que um amalequita, essa história não é esse amalequita realmente pode ter sido um amalequita, isso não é algo absurdo, uma vez que eles tinham mercenários, que eles na verdade, o que eram os mercenários? Eles se aproveitavam dos despojos da guerra, eles eram contratados, né, para ajudar, né, eles se aproveitavam naquela situação de guerra e roubavam os despojos ali dos mortos dali na guerra e traziam ali como um sustento para eles. Né? Esse amalequita achando que por ele ter trazido ali para Davi a coroa de Saul e o bracelete de Saul, que conferia autoridade a Saul, ele chega diante de Davi, né, e fala que rei, se prostra, né, diz que ele colocou terra sobre a cabeça, mostrando então as vestes rotas, né, que mostram uma situação de luto, e esse amalequita mercenário, ele chega ali diante de Davi e fala, olha só rei, eu trouxe aqui, ó, das mãos do rei Saul, né, de uma forma assim, agora o reinado é seu. E Davi, ele achando que Davi ia, pô, obrigado, pô, né, que bom. Não, mas Davi era um homem tão justo, tão temente a Deus, que o que ele faz? Ele mata esse amalequita. Ele fala, como você teve a coragem de levantar a mão contra o ungido do Senhor? Porque esse amalequita disse que ele matou Saul durante a guerra. E olha que contraste, né, interessante entre a dependência de Deus e a desobediência a Deus. Enquanto Davi mostra o texto que ele estava derrotando os amalequitas, o texto mostra Saul sendo ferido pelos filisteus, um amalequita falando que derrotou ele. Lembra que Saul poupou os amalequitas? Lembra que ele poupou o rei Agag? Lembra que ele poupou o melhor do rebanho? Pois é, né? É o que o grande romancista aí diz, né? Vitor Hugo, né? Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Ainda que Saul não fosse a ovelha, mas outras ovelhas futuramente seriam sacrificadas por isso. E uma vez que ele poupou os amalequitas, uma vez que ele poupou e não cumpriu o que Deus mandou ele fazer, ele foi alvo dessa própria desobediência dele. Ele acabou morrendo, né, de alguma forma nos seus próprios pecados. E se não bastasse isso, Davi ainda escreve um cântico, entoa um cântico em memória de Saul, em memória de Jonatas, exaltando Saul e exaltando Jonatas, aquele que perseguiu a vida toda ele, aquele que fez da vida de Davi uma verdadeira peregrinação sem fim e uma difícil caminhada. Mesmo assim, ele escreve um cântico que fala que é o cântico do arco, que coloca-se no livro dos justos. Vai aparecer alguma referência do livro dos justos na Bíblia, conhecido como o livro de Jazar ou o livro do reto, né? Esse livro ele não se encontra mais nos escritos, né? A gente não tem mais acesso a esses escritos, mas era uma coleção de poemas heróicos, né? Que de alguma forma eles celebravam acontecimentos extraordinários na história de Israel, né? O nome Jazar significa exatamente isso, reto ou justo, né? Então ele mostra que, né, na cabeça de Davi, né, nas palavras de Davi, mostrando Saul como homem justo, né? Jonatas realmente era, mas ele mostra Saul como homem justo. Olha como é que Davi, ainda que tenha sofrido todas essas perseguições, ele era totalmente leal, totalmente fiel ao seu rei, né? E fechando essa parte de hoje, né, eu acho que um aprendizado tremendo que a gente tem, né, nessa passagem, né, nessa segunda parte dessa aula, a justiça pertence a Deus, né? A justiça não pertence ao homem. Às vezes a gente quer colocar as nossas próprias mãos para fazer aquilo ali, e a justiça é de Deus. A justiça não é do homem, né? Davi já tinha sido ungido rei, ele sabia que a unção estava sobre ele sabia que ele seria o futuro rei de Israel, ele sabia que Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e mesmo assim, ele não levantou a mão sobre o ungido do Senhor. Ele não levantou a mão sobre Saul, né? Que nós possamos entender, meus irmãos, que a justiça, ela é de Deus, porque ele é justo. Nós não, mas ele é justo. Não há um justo sequer, né? A Bíblia fala isso, não há um justo sequer que possa se gloriar, né? Mas ele é justo. O nosso Deus, o eterno juiz, o eterno pastor, o eterno rei, o nosso Deus. Que Deus possa te abençoar nesse dia, meu irmão. Fique em paz.